Existem dezenas de coisas que a gente deve levar em consideração na hora de comprar plantas. Se você compra errado, você ainda corre o risco de já levar para casa uma planta que está doente, sem raiz, com praga, e isso acabar virando um problemão na sua casa. Hoje eu vou te dar algumas dicas do que levar em consideração quando você estiver num garden para comprar planta que nem um profissional. Caixaria é o termo que a gente usa para se referir a plantas que são vendidas nessas estruturas ou de madeira ou de plástico em mudinhas. Caixarias são geralmente muito baratas e o substrato é marromenos. Conhece substrato marromenos? Bem argiloso. Por outro lado, a maioria das plantas comercializadas em caixaria é planta que a gente vai consumir em quantidade. Você vai fazer um canteiro de tagetes, uma mancha grande de clorofito. E aí, você está comprando meio por atacado, sabe? Meio de baciada. Dá uma olhada no substrato, checa se a planta parece minimamente enraizada, que às vezes algumas mudas feitas por estaca mal enraizaram. Essa daqui não é o caso. Ela está bem presinha, eu estou vendo aqui, e entrega para Deus, porque você não vai poder ficar escolhendo. A maioria dos gardens proíbe que você fique puxando mudinha de uma caixa para outra, e aí, numa caixa com 15 mudinhas, uma ou outra sempre está meio ruinzinha. Que nem comprar morango de caixinha, né? Os que estão embaixo nem sempre estão muito bons. Não pira com folhinha seca. Algumas coisas secas são meio da natureza da planta. Você não está indo comprar planta para pintar um quadro, né? Está comprando planta para ter um ser vivo na sua casa. Então, pintinhas, manchinhas, folhinhas secas fazem parte. Queimadinho na ponta faz parte. O que você de fato deve se preocupar? Manchas grandes, amarelas ou marrons, áreas que estão soltando água com um cheiro ruim, muitas pintas na planta inteira. Isso é um sinal de uma doença que está se alastrando. Também é bem importante ficar atento a áreas cortadas, porque elas geralmente são uma entrada para fungos e bactérias. Então, se você viu uma grande área cortada da planta, pode ser que a doença se manifeste só daqui umas semanas na sua casa. Hortaliças. Se você mora numa região muito quente, onde tem bastante chuva, alta umidade do ar e quer ter plantas de local frio e seco, sugestão, compra o maior alecrim que você encontrar. Quanto mais raiz a planta tem, quanto maior a massa de raiz, mais chances ela tem de resistir a um clima muito diferente do que ela gosta. Vou comprar árvores ou arbustos. Ok, são plantas maiores e mais duráveis, né? Você vai olhar para a cara daquela plantinha por anos, não meses. Claro que quanto maior a planta, mais cara ela é, mas mais importante do que o tamanho é a qualidade da planta. Se for um vaso relativamente pequeno, de plástico, dá uma puxadinha, veja como está o torrão de raízes, tá? Dá para fazer isso em plantas num pote 24, por exemplo, de forma bem tranquila, não precisa nem pedir ajuda para o vendedor. Se você vai comprar pinheirinhos, por exemplo, é muito importante fazer esse movimento de tentar tirar a planta do vaso, porque é raro, mas ainda existem vendedores de má fé que espetam a ponteira de um pinheiro grande num vaso e vendem sem raiz nem nada. Claro que não é o caso de uma loja grande como o Shopping Garden, porque aqui você vê só planta bonita, mas a gente não tem Shopping Garden em todo o Brasil, infelizmente, então pode ser que você esteja levando gato por lebre aí na sua cidade. Aliás, arbustos com flor merecem um cuidado especial. De novo, a gente olha só para a flor aberta, mas você deveria prestar atenção na qualidade dos botões. Dá uma apertadinha, sente se eles estão firmes ou se parecem meio xoxos, meio murchos. Essas técnicas que eu estou ensinando aqui são as mesmas que um profissional, um paisagista ou um jardineiro usam na hora de comprar as plantas para o cliente.
mas você vai aprender a aplicar essas técnicas não só na hora de comprar, mas principalmente na hora de compor aí na sua casa, num curso gratuito que eu vou dar, o Casa Cheia de Verde. A partir do dia 22 de setembro, a gente vai fazer uma grande celebração à primavera com 15 projetos paisagísticos completos. Você vai entender não só como comprar as plantas, mas principalmente como combinar, como deixar bonito aquele seu cantinho verde, mesmo que você não tenha quintal. Tem dica para casa e apartamento, para quem tem bicho de estimação, criança pequena, para quem tem muito ou pouco espaço. As aulas são 8 horas da noite, gratuitas, fechadas para quem clicar no link que está aqui embaixo e se inscrever. Para quem vai comprar folhagens, por exemplo, vale dar uma olhada no tamanho da planta, não do vaso. Às vezes você tem um vaso menor com mais planta do que um vaso grande com a planta maior. É um pé só que parece um pouco maior, mas no vaso menor você tem mais pezinhos numa planta que está muito mais cheia. Vale levar essas coisas em consideração, porque se você quer um resultado com cara de pronto, com cara de planta crescida, que está bem cheio no vaso, pode ser mais interessante escolher uma planta um pouco menor, mas mais cheia, do que uma grande, magreluda. Agora o universo das flores, que enche os nossos olhos e acaba com o nosso bolso se a gente compra errado. As plantas bulbosas ou de época, como o caso de tulipa, amarílis, jacinto, a gente tem que comprar o mais fechadas possível, tá? Quanto menor o botãozinho, quanto mais fechadinho, mais bicudo ele tiver, mais garantia de uma planta forte, saudável, florindo na sua casa. Ainda no mundo das flores, as orquídeas, como comprar bem? Evita cortes, principalmente em pseudobulbo, e folhas com manchas grandes amarelas, que geralmente são doenças que ainda estão ativas na planta. Pequenas pintinhas pretinhas, principalmente em chuva de ouro, são muito comuns, não vai descartar a planta só por isso. Aliás, uma boa observação na planta como um todo vai te falar, inclusive, se a doença parece que tem só um coisinho de nada numa folha, ou se está alastrada na planta inteira, e aí nesses casos é melhor não levar, mesmo que esteja com desconto. Proibidão: folha ou pseudobulbo marrom, úmido e mal cheiroso. Sinal de doença bacteriana, isso passa muito depressa de uma planta para outra. Você não vai ver isso aqui no Shopping Garden, porque eles estão sempre dando uma olhada nas gôndolas, mas pode ser que você encontre em outros lugares uma planta que está meio condenada. Geralmente ela está num canto da loja com desconto. Não leve. Planta com bactéria você dificilmente consegue salvar e pode colocar em risco as plantas que você já tem na sua casa. Carol, estou na frente de uma bancada linda, cheia de orquídeas, qual eu levo? A que tiver mais hastes e a que tiver menos flores abertas. Priorize a planta em botão. Suculentas. Verdinha que está estiolada, com folha quebrada, com uma parte com folha e a outra parte pernuda, com partes soltas no substrato, não, proibido. Prioriza sempre a planta que está mais cheia, que ocupa melhor toda a área do vaso. Na dúvida, dá uma checada se não tem a mesma planta que você quer, mas num outro tamanho de vaso. Pode ser que em vez de levar 3 vasinhos pequenos, saia mais barato levar um grande mais cheio, ou o contrário, que em vez de levar uma planta que está maior, mas meio pernuda, seja mais interessante levar a menorzinha, bem compacta. Espero que essas dicas tenham te ajudado. Me diga que coisas você leva em consideração na hora de comprar plantas. Deixa aqui embaixo nos comentários. E dia 22 eu te espero no Casa Cheia de Verde. Até mais!